Olá, me chamo Verônica, sou enfermeira e terapeuta neural. Então, hoje vamos falar sobre esquizofrenia. Então, esquizofrenia é um transtorno mental que ela é caracterizada porque a pessoa perde o contato com a realidade. Ela tem alucinações, ela tem delírios, onde ela acha que estão perseguindo ela, que tem alguém então que implantou um chip na cabeça dela. Ela ouve, ela vê coisas, ela sente coisas que só ela sente, as outras pessoas não sentem. A esquizofrenia, então, ela afeta tanto homens quanto mulheres, e ela afeta 1% da população, e geralmente ela inicia aí quando a pessoa vai ter a sua independência financeira, que é dos 20 aos 25 anos, e é uma das doenças que mais incapacita. O sintoma, a causa. Quais são as causas? As causas ainda não são bem definidas, mas pesquisas sugerem que fatores genéticos e ambientais estão muito interligados. Pessoas que já têm, então, familiares com esquizofrenia têm 10 vezes mais chance de desenvolver a doença. Pessoas que passarem, então, por fatores estresse muito grandes, perda de um parente, acidente, também tem o risco de desenvolver, né, a esquizofrenia. O uso da maconha, principalmente na adolescência, para quem já tem essa disposição né, genética, ela é muito grande, ela faz com que a doença progrida muito rápido. O uso abusivo de drogas como álcool e outras substâncias também fazem com que a pessoa possa desenvolver a esquizofrenia. E quais são os sintomas? Os sintomas, então, eles são comportamentos bizarros, alucinações, delírios os perseguitórios, a pessoa acha que estão perseguindo ela, a pessoa pode achar também que implantaram um chip, a pessoa apresenta uma fala totalmente desconexa, e esses sintomas são divididos em dois sintomas. Os positivos, que de positivo não tem nada, né? Que são quando a pessoa alucina, a pessoa delira, ela tá extremamente delirante, então ela vê coisas, ela vê aliens, ela vê coisas que só ela vê. Né? Ela tá conversando com uma pessoa, ela tem uma fala totalmente desconexa, ela diz, tu viu aquele alien passando ali? Ou ela fala, olha, tem uma pessoa que tá perseguindo nós. Aqui nesses sintomas tem dois casos que eu acho muito interessante. Quando eu trabalhava numa clínica psiquiatra, eu vi um paciente, então, que após, né, ter uma perda da esposa e do filho, num acidente, ele teve um surto. E lá dentro da clínica, né, ele foi para uma unidade, tipo, de cuidados intensivos, e ele pegou um cobertor, e ele nanava esse cobertor como se fosse o filho dele. Então ele dormia com esse cobertor, ele falava com esse cobertor, e pra gente poder medicar, eu falava pra ele, olha, tu me dá o teu filho, que eu vou cuidar do teu filho, né? Você precisa ser medicado para estar bem, mas na cabeça dele, né, ele estava tão delirante que aquele cobertor era o filho. E outro também, paciente com delírios perseguitórios. Ele achava que a polícia estava atrás dele, que ele passou em um lugar e botaram câmera e estavam perseguindo ele. Isso quando a pessoa está no surto. Quais são, então, os sintomas negativos da doença? Que daí tem os sintomas positivos e negativos, né? Os negativos, então, tem uma diminuição das funções emocionais e sociais. A pessoa fica com afetos totalmente embotada, ela não consegue demonstrar emoção. Ela tá sempre assim, ela não consegue sorrir, o olhar dela é um olhar muito parado, ela tem uma diminuição de fala, então ela não consegue conversar, manter um assunto, muitas vezes tem uma fala totalmente desconexa, um pensamento desorganizado, a pessoa fala sobre vários assuntos e não é uma coisa que é coerente. Ela pode também ter pouco contato visual, ela não te olha, ela fica com o olhar assim, e quando ela olha, ela fica aquele olhar parado, vazio, né, um olhar vazio. Tem pensamentos desorganizados, então, mudam de assunto muito rápido, podem ter, sim, comportamentos bizarros, uma falta de higiene, então, principalmente quando estão em surto, uma agitação, comportamentos inadequados, então eles podem ficar hipersexualizados. Tem dificuldade de se concentrar, de recordar, de organizar, planejar e de resolver problemas, por isso que é uma das doenças que mais incapacita. O diagnóstico, como ele é feito, então, através de um médico psiquiatra, a pessoa, então, geralmente, só procura um psiquiatra quando estão em surto, através do histórico de vida dessa pessoa, né? A pessoa vai, geralmente, com familiares. Também pode ser feito alguns exames, né, para descartar algumas possíveis doenças de imagem, né? Outro fato interessante, o prognóstico. O prognóstico desses pacientes, quanto mais cedo for detectado o primeiro surto, né, melhor será. E o que acontece?
quando a pessoa mantém um tratamento adequado, ela tem 80% de chances menos, né, se for medicada no primeiro surto, de desenvolver esses sintomas negativos, que é o afeto embotado, que é quando a pessoa não consegue se socializar. Quanto mais surtos ela tiver e menos medicada ela for, mais esses sintomas negativos ela vai ter. O tratamento. O tratamento, então, ele é feito com medicações antipsicóticas e com acompanhamento com a equipe multidisciplinar, principalmente psicólogas. O resultado. O resultado vai depender muito do quanto o paciente está tomando a medicação correta, o quanto ele está mantendo, né, esse tratamento e acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Por quê? Como ele esquece muito de tomar medicação, como ele não consegue organizar os pensamentos dele, a pessoa pode até querer tomar, mas acaba esquecendo de tomar. E muitos pacientes não fazem uso da medicação correta pelo efeito, porque essa medicação tem efeitos colaterais. Então, a pessoa toma a medicação durante um período, quando ela vê que os efeitos, que ela não tá tendo delírios, que ela não tá tendo alucinações, ela para, né? Por causa dos efeitos colaterais. Quando ela vê que ela tá começando a ver coisa, que ela tá achando que tá sendo perseguida, ela volta. Só que esse vai e vem acaba complicando muito o tratamento da pessoa. Então, são pacientes de difícil manejo porque eles mesmos se automedicam. Eles mesmos dosam a dose da medicação deles. Então, quando eles acham que tá bom, eles tomam. Quando eles acham que tá bom, eles não tomam. E quando eles acham que não tá bom, que eles começam a ter os delírios, eles se automedicam. Outra coisa importante também, como que a terapia neural vai tratar esses pacientes? Então, na forma de conscientizar, vai tratar não só os sintomas, então as alucinações, porque a terapia neural ela visa reequilibrar, né, o teu organismo, como também tratar os efeitos, porque as medicações antipsicóticas eles têm os efeitos colaterais. Se você gostou, compartilha com o maior número de pessoas. Até mais!